Olá, hoje eu quero falar sobre as distrações da vida, né? O que tem tirado o nosso foco, o que tem feito a gente às vezes não caminhar na direção que nós queremos, por acompanhar tantas pessoas, né? Em processo de desenvolvimento, de crescimento, pessoas que estão buscando, né, esse avanço. A gente percebe que o maior problema não é técnico, o maior problema não é experiência, né? Não é nada do que talvez a vida inteira a gente ouviu falar. Mas nos dias de hoje, com o acúmulo de informações, com acesso à internet, com as pessoas, né, em papéis às vezes trocados, né, dentro de uma família, o grande problema tem sido a distração, né? As distrações que fazem com que a gente acorde sem saber o que fazer e termine o dia sem saber, né, se fez o que tinha que ter sido feito. Porque as distrações são tantas que elas roubam, né, o espaço de coisas importantes na nossa vida. E às vezes você fez um monte de coisa, uma lista de coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, não tem nada a ver com o que é importante para você, não tem nada a ver com aquilo que você precisava fazer hoje. E essa é uma luta de todos nós, né? Não digo que eu também estou livre disso, não, essa palavra também é para mim. As distrações, elas podem acontecer quando a gente gasta tempo naquilo que não precisava gastar. Às vezes você fica ali 2 horas numa pesquisa que você não precisava fazer, que é desnecessário, que é um assunto que para hoje não é tão importante, que é um assunto que vai ser resolvido de outra forma, não depende de você. Então não adianta você ficar ali gastando tempo fazendo aquilo. Ou até mesmo atividades que poderiam ser feitas em 30 minutos, tem pessoas que estão levando 4, 5 horas, às vezes dias. Por que tudo isso? Não tem a ver com a dificuldade, com a complexidade, né? Tem a ver com as distrações. E eu acho que distração é uma palavra mais fácil da gente entender o motivo de tantas pessoas se denominarem hoje em dia procrastinadoras. A procrastinação, ela vem, na verdade, de uma raiz, e essa raiz é a distração, né? Ninguém se torna procrastinador por querer, até porque os procrastinadores sentem uma ansiedade, uma tristeza, uma falta de completude, de realização, né? Uma ausência de pequenas vitórias, que não é bom. Ninguém quer lidar com isso, com esse sentimento. Ninguém quer sentir que tá ficando para trás. Ninguém quer sentir que as coisas estão acontecendo, passando e na vida da pessoa nada tá acontecendo. Então, se as pessoas pudessem escolher, elas não seriam procrastinadoras. Porém, o que tem feito muitas pessoas procrastinarem não é falta de nada, não é falta de mais um curso, não é falta de direcionamento, não é falta de tempo, né? Não é falta da condição perfeita, porque muitos estão em situações difíceis, às vezes no casamento, às vezes em situações financeiras delicadas, com fragilidade na saúde, mas o que impede de verdade da gente completar alguma coisa que a gente se comprometeu e são as distrações. As distrações, elas fazem a gente ir por um caminho diferente, elas fazem a gente mudar a rota, elas fazem a gente não colocar em prioridade aquilo que claramente era prioridade na nossa vida. E eu li esses dias um versículo na Bíblia que eu nunca tinha lido e quero até compartilhar, e fala um pouco sobre isso, né, da distração. E é um versículo que está no livro de Lucas. Eu vou ler para vocês porque mostra um pouquinho do que tem nos distraído, né? É lá no no capítulo 14, versículo do 14 em seguida. Perdão, do 16 em seguida. Vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E todos começaram a dar desculpas. Disseram, né, disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Desculpa, né? Espero que me desculpe. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Então eu peço que me desculpe. E o outro disse: Eu acabei de me casar com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando o servo, né, pro seu senhor, anunciou tudo isso. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros e traz aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. E aí o servo foi e voltou. Falou: Senhor, já está feito como mandaste, mas ainda há lugar na casa.
E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E isso segue um pouquinho mais para frente, mas o que fala aqui? Que às vezes a gente tem prioridades na vida. Aqui Jesus está falando acerca de uma prioridade que era a ceia, né? A ceia, no caso desse senhor, é o Senhor, é Deus na vida dessas pessoas. Mas teve um que comprou um campo, comprou um terreno, teve o outro que comprou bois, né? Poderiam ser cavalos, carro no dia de hoje. Teve outro que acabou de se casar, ou seja, coisas boas, mas que se tornaram distrações diante do compromisso, diante do projeto inicial e diante daquilo que era prioridade. Ou seja, talvez quando eles aceitaram o convite para a ceia na casa desse senhor, todas essas coisas não tinham acontecido. E quando elas aconteceram, eles largaram aquilo que era um compromisso deles, largaram aquela palavra que eles tinham dado, largaram aquilo que era o mais importante para sair correndo, fazer algo. E todas as coisas nos parecem importantes, né? Tudo que eles fizeram, mas são as distrações da vida. Às vezes você tem um projeto e de repente você compra uma moto, e aí você começa a ter que cuidar dessa moto, essa moto te dá trabalho, te dá prejuízo, tem que levar ela no mecânico toda hora. Distração. Quantas e quantas distrações nós estamos acumulando? E às vezes são distrações que vêm de coisas boas. Vocês entendem que eles ali a Bíblia fala de 3 conquistas importantes. Uma é o casamento, uma é a conquista de bois, que no caso seriam os carros, e a outra é a conquista de um terreno. Mas na nossa vida pode estar acontecendo exatamente isso. Nós estamos conquistando coisas boas, mas o preço está alto, porque tem se tornado distrações na nossa vida. Distrações do que, Bela? Daquilo que é importante para você. Você só se distrai, e se você só perde o foco, se você tem um foco, entende? Qual que é o seu foco? Quando você tem clareza do seu foco, aí você consegue entender aonde você está se distraindo. Se você não tem clareza do seu foco, compreende que é difícil você entender que algo está te tirando do foco. Se o meu foco é ser uma ótima mulher de família, né? Se o meu foco é criar bem meus filhos e cuidar do meu casamento, fica claro para mim saber quando eu estou me distraindo, gastando muito tempo com outras coisas. Se o meu foco é crescer profissionalmente, fica claro eu entender que eu estou me distraindo com outras coisas. Qual que é o seu foco? A conversa aqui vai muito além, né, da distração, mas a distração ela é permitida e ela não é identificada quando a gente também não tem clareza de foco, porque aí a gente fica mais perdido do que seria. Quando você tem um foco, você sabe o que está te distraindo. Quando você não tem, tudo é distração. Se eu não tenho foco, tudo que eu estou fazendo é distração. Entende? Como é importante gastar um tempo refletindo na sua vida hoje. Qual é o seu foco? O que é aquilo que você precisa se concentrar para alcançar? E comece a reparar quais têm sido as distrações que estão te tirando desse foco. E o foco pode ser qualquer coisa. Cada um tem a liberdade de ter o foco que desejar. O que é difícil é quando você não tem clareza sobre o seu foco, porque ninguém de fora vai poder tirar esse foco. Porque o foco podem ser vários, como eu falei. Pode ser você ser uma boa esposa, pode ser que você esteja focada em se cuidar, pode ser que seu foco seja em estudar, pode ser que seu foco seja em trabalhar, pode ser que seu foco seja em ganhar dinheiro, pode ser que seu foco seja em se organizar melhor. Qual é o seu foco? A partir do momento que você entende isso, as distrações começam a ficar mais claras e você consegue começar a lutar e combatê-las. E quando você não sabe qual foco, né, a sua vida tem, mais difícil fica para você combater as distrações. Então a missão de hoje é: qual é o foco do momento? Porque as fases mudam, os tempos e as estações da nossa vida mudam. Mas e agora na sua vida? Qual tem sido o tempo? Qual tem sido a estação? Eu desejo que você faça um excelente dia.